Olá a todos! O meu nome é Bruna, eu sou doutora com pós-doutorado concluído na área de História, Historiografia e Teoria da História, com interesse principal em revistas científicas e grupos acadêmicos e também científicos. Foi dentro desses parâmetros que eu desenvolvi uma pesquisa a nível de doutorado a respeito da Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica, com a sigla SBPH. Para estudar essa sociedade, eu levantei diversas documentações. Essas documentações foram desde a própria revista da sociedade, as atas, levantamentos financeiros, cartas trocadas entre futuras sócias fundadoras, mas também eu fiz diversas entrevistas. Dentre essas entrevistas, a que eu escolhi para comentar hoje com vocês é a entrevista que foi cedida pela professora doutora Maria Beatriz Nisa da Silva. Contudo, antes de eu falar um pouco mais sobre essa entrevista em específico, eu preciso mencionar que esta entrevista ela aconteceu a partir de uma necessidade também de retornar um pouco no tempo, né, para além da fundação dessa sociedade que mencionei, que foi em 1981. Eu tive que retornar até 1961, quando uma outra sociedade já havia sido fundada e se chamava Associação de Professores Universitários de História. A sigla na época era APU, hoje a sociedade continua existindo e se chama AMPU, né, a sigla principal da sociedade. Eu precisei retornar a ela porque foi nessa sociedade que se desencadearam desentendimentos que posteriormente, no ano de 81, 20 anos depois, culminaram na criação da Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica. Tanto Maria Beatriz Nisa da Silva, quanto Cecília Westphalen, a segunda editora da revista e também segunda presidente da sociedade, estiveram envolvidas nessa sociedade, a AMPU. A AMPU, né, nos anos 70, tendo em vista o contexto de ditadura militar, começou um movimento de abertura da sociedade para novos sócios. Esses sócios incluíam não apenas professores secundaristas, como também estudantes de graduação do curso de História. E foi nesse local social que os desentendimentos começaram a ser fomentados. Havia parte dos historiadores que não concordavam com essa abertura, acreditavam, né, que essa abertura para professores, secundaristas e também estudantes ia diminuir a qualidade das pesquisas que ali eram discutidas nesse espaço. Então, conceitos como grupo, campo científico, revista, edição, memória, escrita da história permearam a pesquisa de início ao fim. Essa segunda sociedade criada, ela foi coordenada a princípio pela professora Maria Beatriz Nisa da Silva, depois foi a professora Cecília Westphalen. Já nos anos 2000, quem coordenou foi a professora Márcia Graff, e por fim, em 2005, o presidente teria sido Arno Kern, porém, com a presidência do professor Arno, nenhuma atividade foi desenvolvida. Contudo, para essa apresentação, então, eu escolhi trabalhar apenas um pouco sobre a entrevista com a professora Maria Beatriz Nisa da Silva. E eu preciso fazer uma ressalva a respeito dessa tipologia documental, né? A entrevista, ela se dá num processo relacional entre entrevistador e entrevistado. É uma possibilidade de acessar memórias no passado e estabelecer uma ordem narrativa, narrar a partir de uma ordem específica em um dado presente. Então, uma entrevista, ela é uma possibilidade de uma narrativa que depois, né, posteriormente, eu afixei através da transcrição e trabalhei como fonte, né, utilizei como fonte na minha pesquisa. A memória, ela então é evocada, ela é organizada e ela produz sentidos. O narrador acaba construindo o seu passado ao mesmo tempo em que o narra. Eu tentei também, né, que para quem tiver curiosidade e for olhar na minha tese, a análise de Maria Beatriz ela não está isolada na pesquisa, ela tem conexões, diálogos com outras memórias também,
de outras pessoas que trabalharam na SBPH. Especificamente sobre a Maria Beatriz, ela iniciou a carreira dela em Portugal. E ela se envolveu com a ANPU através da relação que ela tinha com o professor Eurípides Simões de Paula, que era então presidente dessa primeira sociedade. Contudo, ele não chegou a concluir o seu mandato devido ao seu falecimento precoce. Maria Beatriz, ao falar sobre o professor Eurípides, ela o apresenta como uma figura que teria amparado ela quando ela chegou aqui no Brasil, em São Paulo, e assumiu um cargo como docente do departamento de filosofia da USP, da Universidade de São Paulo, e depois ela foi conduzida, né, para o departamento de história da mesma instituição. Mas foi no Rio de Janeiro que a historiadora protagonizou um dos momentos determinantes da futura SBPH. Aqui eu preciso fazer uma ressalva, porque esse momento que ela protagonizou ocorreu em 1979, no 10º Simpósio Nacional da ANPU, em Niterói, né, no campus da UF. Contudo, 2 anos antes, nós temos também uma fala muito parecida, várias entrevistas que mencionam a professora Cecília Westphalen, que eu já mencionei aqui, que em 77 ela teria tido também um rompante na 9ª reunião da ANPU, discordando dessa abertura. Foi um momento de votação sobre a abertura para novos sócios, professores e alunos de graduação, né, professores secundaristas. Havia essa oposição porque acreditavam que os professores das escolas não eram pesquisadores, né, diferentemente dos professores universitários, assim como os alunos também não estavam com essa formação específica. E também nessa primeira reunião, em 77, Cecília Westphalen teria rasgado o estatuto e dito que criaria uma nova sociedade. Ao longo da pesquisa, eu apresentei também cartas trocadas entre as duas professoras, entre 79 e 81, né, falando sobre essa possibilidade de uma criação de uma nova sociedade. 2 anos depois de Westphalen, Maria Beatriz também, né, em desacordo com aquilo que estava sendo posto na reunião do 10º Simpósio Nacional, ela se posicionou contra vaias que teriam sido deferidas sobre a fala do professor Eduardo França. Eu não consegui descobrir o que teria sido dito, a professora Maria Beatriz também não lembra especificamente, mas o fato é que essa atitude levou a Maria Beatriz a determinar a sua saída da ANPU. O professor Eurípides já havia falecido também, né? Porque ela havia postergado essa decisão justamente pela proximidade que ela tinha com o professor Eurípides Simões de Paula. Então, na ausência desse pesquisador, né, Maria Beatriz tem mais motivos, então, para sair dessa sociedade. Ela também não concordava que a ANPU aceitasse sócios graduandos e professores secundaristas, e ela dizia o seguinte, abre aspas, eles não estavam interessados em ouvir, eles estavam interessados apenas em se manifestar. Bem, estabelecida essa conjuntura da pesquisa e reforçando as narrativas a respeito do 10º Simpósio da ANPU em 79, principalmente a reação da plateia, né, que a plateia teve a fala do professor Eduardo França e a indignação da professora Maria Beatriz, a professora comentou sobre aquele momento, afirmando que ela utilizou a palavra cortei os laços que eu tinha com aquela sociedade. Ora, algo que foi cortado não é mais possível de ser consertado na sua plenitude, deixa cicatrizes, né? Maria Beatriz ainda afirmou, abre aspas, era um absurdo tão grande, quer dizer, uma ofensa tão grande a uma pessoa que era um velho catedrático da USP, quer dizer, ele era uma pessoa muito, né, reticências, não havia nada contra ele. Eles só queriam se manifestar. Ali era lugar de manifestação e tudo assim. Fecha aspas. No decorrer da narrativa, a Maria Beatriz falou sobre a sua participação em outras sociedades também. Então, notem que ela participou primeiro da ANPU, ela chega de Portugal, se aproxima da ANPU,
Ela, depois do falecimento do professor Eurípides, ela toma a iniciativa de criar uma nova sociedade, né? Mas também ela se aproximou de outra sociedade aqui no Brasil, que se chama Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? SBPC. Até tem uma sigla muito parecida, mas não confundam com SBPH. E ela afirmou, né, sobre essa participação. Novamente, eu peço licença para abrir aspas. Mas eu deixei de ir a Ampu, eu passei muito a ir à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e escrever muito sobre ciência e cultura. Fecha aspas. Portanto, entre a sua saída da Ampu em 79 e a fundação da SBPH, a historiadora aproximou-se de uma terceira sociedade, a SBPC, que havia se tornado uma parceira da Ampu nos anos 60 e que em 77 foi palco então do início dos desentendimentos entre a diretoria da Ampu e também a Cecília Westphalen, né? Teve umas outras discussões também. Então já eram grupos de pertencimento, mas também de criação de laços, mas também de desatar laços de proximidade ou de concordância. Assim, nós podemos entender a distância temporal entre 79, né, o ano marcado pelo corte com a Ampu, definitivo, e o ano de 81, momento em que ocorreu a primeira reunião da SBPH. Mas na narrativa de Maria Beatriz, esses dois momentos estão relacionados, distinguindo a distância temporal. Ela teria tido rompante em 79, 2 anos depois cria-se a SBPH, essa fundação que ela quis criar. Na narrativa dela, essa distância de 2 anos ela se tornou inexistente. E aí abre aspas mais uma vez para a fala dela, e é uma fala um pouco maior. Abre aspas. Eu disse, Cecília, nós vamos fazer uma sociedade diferente, com pouca gente, apenas 25 sócios, fundadores, e depois só aceitamos alunos de pós-graduação. Não queremos essa maraia toda. É bom ser uma coisa pequena. Quer dizer, isso aí era uma questão fundamental. Queremos pesquisa, não queremos política, não queremos alunos de graduação de jeito algum. Queremos só alunos de pós-graduação de todo o país. E consegui sempre a colaboração de professores estrangeiros que a gente, através da USP, trazia, né, para o nosso departamento. Então também era fácil e eles ficarem cá para as reuniões da sociedade, que eram sempre em julho e que, portanto, a gente tinha possibilidade, no período de férias, para as pessoas virem mais facilmente. E eu não quis mais nada com a Ampu, quer dizer, aquela reunião em Niterói cortou. Quer dizer, eu nunca vi um velho professor ser vaiado sem razão. Mal tinha aberto a boca e não deixaram ele falar. Fecha aspas. O trecho foi tecido a partir da primeira pessoa, do singular. Eu disse, mas logo direcionado para a primeira pessoa do plural, nós, se remetendo ao grupo e conjugado no presente. A historiadora elaborou assim uma narrativa que construiu uma imagem de unanimidade, de opiniões a respeito das normas que o grupo novo foi criado e que seguiria. A diferença no número de sócios, né, participantes da Ampu e da SBPH, é visto como benéfica, pois no entendimento de Maria Beatriz, através da diminuição do grupo, a pesquisa seria mais viável, sem alunos de graduação, mas voltado para aqueles que já frequentavam a pós-graduação. Esse posicionamento foi uma das características do grupo desde a fundação da SBPH, que é algo que foi discutido, melhor dizendo, na minha tese. O ano escolhido, né, para a fundação da sociedade, como eu já mencionei, foi 81, no dia 11 de agosto daquele ano. A ata que foi registrada na cidade de São Paulo e ocorreu então a fundação. Esse documento se encontra no Arquivo Público de Curitiba, né, que é a capital do Paraná, aqui no Brasil, como parte da coleção coleção Cecília Westphalen. O documento não estava em um livro manuscrito, mas estava solto dentro de diversos outros documentos. No início da ata lavrada pela própria Cecília Westphalen, foram mencionados os professores que estavam presentes. Era um grupo um pouquinho maior, né, de 30 professores, que foram denominados sócios fundadores. Os nomes dos sócios foram listados como estando presentes,
mas nós não temos ali, né, a menção sobre as instituições das quais eles faziam parte. Os professores que fizeram parte dessa fundação da SPH, eles eram docentes e pesquisadores de diferentes regiões do Brasil e também de diferentes instituições. O que nos leva a compreender que aqueles descontentamentos criados pela ANPU, melhor dizendo, não foram específicos, localizados em uma região geográfica só, ou em uma instituição específica. Haja vista que os sócios provinham de regiões diferentes, né, tanto do Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste do país. Através do cruzamento de dados entre os quadros de sócios da SBPH e os anais da ANPU, que participaram das reuniões, né, das pessoas que participaram das reuniões entre os anos de 61 a 79, quando houve, então, o corte, né, a cisão entre esses dois grupos, é possível ressaltar que os anais traziam em seu conteúdo listas de escritos, né, portanto, foi possível fazer esse cruzamento de dados. Houve, né, edições de anais que ultrapassaram 1000 páginas devido ao seu extenso conteúdo. E foram identificados 19 sócios fundadores da SBPH nas reuniões da ANPU até 79. Eu ainda consultei os anais da ANPU, né, do 15º simpósio que ocorreu em 79, com essas mesmas, que mesmo sem as listas dos participantes, acreditava-se que algum nome poderia ser encontrado, né, nos resumos, enfim, no que era publicado ali. No entanto, eu não encontrei nenhum sócio fundador nessa listagem, né, até a década de 80. Não foi possível nenhum sócio fundador da SPH ser encontrado depois na ANPU posteriormente. Exceto, né, a menção de alguns nomes nos anais do 11º simpósio, que ocorreu em 81, que foram citados em vistas à decorrência, né, em decorrência aos 20 anos, comemorações aos 20 anos. Então, eles não tiveram participação efetiva, mas tiveram os nomes mencionados. Portanto, apesar da maioria dos sócios serem ligados pela sua formação ou atuação profissional à USP, a configuração dos sócios fundadores ela era diversificada. Nem sempre os mesmos, né, eram envolvidos com a pesquisa na área de história, mas também eram da filosofia, direito e até medicina. Conjectura-se, portanto, né, que a área em que o sócio possuía diploma não era determinante para sua participação na SBPH. Bastava, né, a posse de um diploma de graduação e um interesse pela pesquisa. Essa reunião, né, fundadora teve como objetivo principal apresentar o regulamento da associação, que a associação ela ia seguir nos próximos anos. E a professora Maria Beatriz tem uma fala mencionada na ata, e ela foi o porta-voz desse regulamento. Ela diz, abre aspas, a respeito dessa finalidade dessa reunião. Qual seja a fundação de uma sociedade brasileira de pesquisa histórica que possa congregar os pesquisadores das ciências históricas do país, o que foi, né, algo que ela propôs que foi aceito por unanimidade. Então, ela propôs a criação de um grupo, uma sociedade que congregasse pesquisadores das ciências históricas. Esse momento do texto permite que a gente compreenda quais os professores de história tinham acesso à SBPH, né? Eram os professores pesquisadores, aqueles que se debruçavam não apenas na tarefa de lecionar, mas também tinham contato com documentos históricos e que realizavam pesquisas a partir deles. E mais, que tornassem públicos os resultados por meio das suas publicações em livros e artigos. Aqui, a disciplina histórica foi compreendida como uma ciência, e tais ponderações foram descritas como sendo aceitas, né, pelos sócios fundadores. Sócios que nem sempre possuíam formação em história. É plausível ponderar que a prática da escrita da história científica não se dava, então, apenas no âmbito da universidade, nesse contexto da SBPH. Então, conforme, né, o discurso das suas duas sócias fundadoras, Maria Beatriz e Cecília Westphalen, acompanhadas através da troca de cartas, né, acompanhando, melhor dizendo, a troca de cartas entre elas,
e os textos que foram publicados pela professora Cília Westphalen, né, que faleceu também já no início dos anos 2000, já foi identificado a oposição da SBPH. Mas essa oposição da SBPH se dava apenas no terreno dos entendimentos daquilo que significava ser pesquisador e ser professor.